Olá, sejam todos bem-vindos a essa atividade de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Meu nome é Roberto de Barros Freire e eu vou fazer um curso introdutório à filosofia. Tá? É um curso aberto para leigos, para o público em geral, inclusive para adolescentes. Tá? É pensado primordialmente para aqueles que não têm condições financeiras, de tempo ou física para participar, para participar de cursos presenciais na UFMT. Né? Esse será um curso, portanto, acessível a todos que tenham acesso à internet, né? Podendo ser realizado, inclusive em outros estados, no país inteiro, até em outros países, né, se quiserem, né? E o objetivo é simplesmente introduzir as pessoas interessadas nas questões da filosofia. Né? Será um curso que terá aulas expositivas intercaladas com debates de alguns autores. Tá? Todos esses autores são filósofos clássicos, ou a gente pode chamar de canônicos, da história da filosofia. Tá? Todos os textos são acessíveis, tá? Podem ser baixados pela internet, na forma de PDF. Tá? Logo, não há custos financeiros para a realização desse curso, ou para acompanhar o desenvolvimento desse curso introdutório. Tá? Né? O fato de ser realizado via internet, né, e com textos que estão acessíveis ao domínio público, né, basta dar uma busca pelo Google que vocês vão encontrar o texto e baixar os textos em PDF, né, é fazer com que as pessoas possam acompanhar da sua forma, com o seu ritmo, tá? Quando e como puder acompanhar o curso. Né? Não há um prazo para começar, nem um prazo para encerrar, tá? Né? Basta seguir à vontade, de acordo com a disponibilidade de cada um. Né? O curso ocorrerá no decorrer de todo o ano de 2022, né? Então, as aulas serão várias aulas, né, com vários debates de vários autores, tá, no decorrer de todo o ano de 2022. Né? Provavelmente uma aula por semana, pelo menos, serão feitas. Não é obrigatório acompanhar de acordo com o que está colocado. Como eu falei, cada um faz seu tempo, a sua hora, o seu momento para poder acompanhar o curso. Né? O curso não tem o objetivo de expedir diplomas ou certificados, né? Mas tornar a filosofia acessível, né? O conhecimento filosófico, né? Aos leigos, ou seja, tá? Transmitir conhecimentos e a cultura filosófica, introduzindo as pessoas nos problemas que a filosofia encara desde as suas origens. Tá? Vocês vão perceber que os filósofos sempre tiveram a intenção de falar com o público na praça, né? Querendo debater as ideias que circulam no senso comum. Né? Contrariamente aos estereótipos e aos mitos que acompanham a filosofia, tá? A filosofia sempre teve essa pretensão popular, de falar com todo mundo. Né? Os filósofos escrevem para todos, eles não escrevem para uma pessoa específica. Né? Então, vocês vão perceber logo de cara que o nosso objetivo é permitir que as pessoas acompanhem o curso de filosofia sem
sem forçá-los a um ritmo, a uma dinâmica, qualquer coisa que seja, né? E vocês vão perceber que a filosofia é mais simples do que as imagens de coisa séria e sisuda que normalmente carrega os estereótipos dos filósofos, né? Na verdade, a falta de cultura filosófica faz parecer que seja algo muito distante, muito erudito. Na verdade, vocês vão perceber que não, a filosofia tem pretensões bastante populares, né? Os filósofos, quando escrevem para o grande público, não escrevem só para o mundo acadêmico, né? Então, essa é essa questão que vocês vão perceber, né? O pré-requisito da filosofia, tá, é que os homens são racionais, tá? E todos detêm um bom senso, né? E se pode mudar, tá, a verdade ou alterá-la com bons argumentos, tá? Qualquer homem descobrindo alguma razão forte vai mudar a sua opinião, a sua concepção de mundo e tudo mais. Esse é o princípio que todos os filósofos fazem. Por isso que eles escrevem seus textos e publicam seus textos para o grande público, né? Eles querem conversar com todos, né? É isso que os filósofos sempre fizeram, tá? Né? Como colocado, serão serão intercalados, então, as aulas expositivas com debate de autores, tá? Que, como eu falei, são canônicos, clássicos, né? A lista desses autores, em breve, eu vou disponibilizar para todos, tá? Hoje é só uma aula inaugural, é só para abrir para o público, né, as pretensões que eu pretendo fazer, e a partir da próxima publicação eu já vou colocar, inclusive, o plano de ensino e os textos que nós vamos trabalhar no decorrer desses cursos, tá? Né? Então, os textos serão colocados também em breve, né, para todo mundo, acessível a todo mundo, né? E serão acessíveis a todo mundo, tá? Claro, vocês terão que procurar e baixar pela internet, mas é muito simples. Caso não consigam, tá, me mandem um e-mail que eu vou disponibilizar o PDF que eu baixei da internet. São textos que estão todos disponíveis na internet, né? Não há nenhum mistério, né? Bom, né, como afirmado, não estamos aqui para testar o conhecimento das pessoas, tá? Nós estamos aqui para sensibilizar os ouvintes para as questões da filosofia. É isso que nos interessa nesse curso. E por que isso? Na minha opinião, a filosofia faz parte do patrimônio comum do conhecimento humano, tá? E é um direito de todas as pessoas terem acesso a esse conhecimento, tá? E conhecer a filosofia é, de certa maneira, nos tornar mais humanos, né? Esse é o princípio que eu parto, pelo menos, né, e que eu vou defender no decorrer do curso, né? A percepção, vocês perceberão que o objetivo não é mostrar que filósofo está certo e que filósofo está errado, né? Mas mostrar que cada um desses filósofos que nós vamos pensar e examinar, tá, inaugura uma forma nova, diferente e original de pensar as coisas que preocupam a filosofia, que em geral são três coisas básicas: o mundo, a vida e o homem. São essas as questões que nos preocupam, tá? E é isso que nós vamos tentar, e é isso que nós vamos abordar, como que esse mundo, essa vida, esse homem foram se alterando no decorrer do século, porque o mundo, a vida e os homens são os mesmos desde o começo, tá?
Mas a forma como nós entendemos o mundo, a vida e o homem foi se transformando no decorrer dos séculos, né? E é isso que nós vamos perceber com a filosofia, como que foram ocorrendo essas transformações, por que elas ocorreram, né? Enfim, o que cada um dos pensadores acrescentaram no nosso conhecimento, de tal maneira que a nossa concepção do homem foi se alterando no decorrer de todos esses séculos. Tá? A ideia que se tem, que eu estou partindo, é uma imagem que aparece na Idade Média, que diz o seguinte: anões, quando sobem no ombros de gigante, enxergam mais longe. Essa é a ideia. Né? Nós subiremos sobre os ombros dos filósofos, que são gigantes, e vamos tentar enxergar mais longe. Tá? Né? Esse que é o objetivo, né? Tentar ver o mais longe possível. Baseado em quê? A partir de novas visões, a partir de outras concepções, tá? Que nós aprendemos com esses pensadores. Tá? Então, nós vamos subir nos ombros dos gigantes para enxergar mais longe, mas não vamos simplesmente acatar o que esses gigantes falaram. Né? Nós vamos partir deles para tentar ver mais longe, tá? E além deles. Né? Então, porque os autores não são pontos de chegada, os autores são pontos de partida, tá? Para construirmos, de preferência, nossas próprias ideias. Esse que é o ideal filosófico, que cada um construa a sua própria filosofia, tá? E não que a gente assine embaixo da filosofia dos outros. Tá? Então, é um curso introdutório, né, para dar recursos mínimos necessários para que cada um se aventure sobre o campo filosófico autonomamente, né, que cada um percorra os vários pensadores, os vários períodos, as várias partes da filosofia por conta própria. Né? Nós vamos dar o pontapé inicial, né, para que cada um possa criar, né, a sua própria filosofia. Tá? Então, o curso terá 3 blocos, né, que são independentes, tá, mas que são complementares. O primeiro bloco é de introdução à filosofia, onde nós faremos um itinerário percorrendo os diversos períodos que a filosofia atravessou, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, tá? E abordando alguns filósofos que são representativos de cada um desses períodos. Tá? Então, nós vamos ver um pouco de alguma coisa da filosofia antiga, alguma coisa da filosofia medieval, alguma coisa da filosofia moderna e alguma coisa da filosofia contemporânea, vindo desde o passado, desde a origem da filosofia até os tempos atuais. Né? Abordaremos esses períodos históricos, as suas peculiaridades, né? Por que são importantes, né? Que originalidade, que transformações eles fazem com períodos anteriores. Né? É isso que vai nos mover. Né? Então, nós vamos refletindo como a concepção do homem foi mudando no decorrer dos séculos, né? Como o entendimento do que é a existência foi se transformando, tá? E por que nós chegamos aos resultados atuais. Né? Ele é fruto de um certo debate que os filósofos fazem através da história com os autores antigos, refazendo ou retomando algumas ideias e reformulando suas posições, tá, no decorrer do tempo. Tá? Então, essa primeira parte será essa parte de introdução à filosofia, tá, onde nós vamos abordar essas questões, tá, e fazer esse percurso historiográfico, tá, do começo até hoje. Né? Quais foram os desenvolvimentos da filosofia através do século. Né? O segundo bloco, tá, é uma introdução à ética, tá? Como as reflexões dos problemas que são uma reflexão sobre os problemas da convivência humana, que começa com os gregos, tá? E vem até hoje, tá?
como preocupação de como é que os valores se formam, como os valores se transformam, né? Como surgem novas questões, como nós abandonamos questões anteriores e assim por diante, né? A nossa preocupação nessa parte da ética, tá, é perceber, tá, como são feitos os valores, como se determina o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e mais, né, a questão da liberdade, a responsabilidade que é ser livre, né? As nossas escolhas é que dão valores, virtudes ou vícios, né, a nós, né, em decorrência de nossas escolhas, tá? Porque se não há escolha, não há um programa ético, mas como nós temos a possibilidade de escolher, tá? Quando que nós somos valorizados pelas nossas escolhas, quando nós somos, de certa maneira, mal vistos pelas nossas escolhas, né? Então, esses valores, vocês vão perceber, foram se transformando, né? Várias coisas foram surgindo, né? Não há uma continuidade, né? Na verdade, há rupturas, né? O que a gente observa na história são rupturas, né? Que foram ocorrendo, tá? Né? E como foram surgindo novas questões na ética, tá? Então, e o grande problema, inclusive, que nós estamos vivendo hoje, é exatamente esse, né? Como que esses problemas, né, essas questões, né, foram se transformando e chegaram até o momento de hoje, né? De tal maneira que os valores que nós estamos convivendo hoje estão sendo colocados em xeques, né? Estão sendo transformados, tá? E muitas pessoas estão, inclusive, assustadas com essas transformações que os valores estão sofrendo. Nós vamos perceber que isso é uma constante histórica, isso não acontece só agora, tá? Sempre aconteceu isso, desde a antiguidade. As pessoas reclamam, não, os tempos novos estão uma perdição, né? Os costumes estão mudando, isso é uma decadência. Esse discurso é um discurso bem antigo, né? Que vem se repetindo no decorrer dos séculos, né? É o medo do novo, né? E o novo sempre surge, é inevitável, né? Por quê? Porque a gente aprende, os seres humanos são racionais, a gente aprende com os nossos erros e a gente transforma nossos comportamentos. Tá? Então, essa vai ser as questões, essa introdução à ética vai ser isso, nós vamos pegar os vários períodos históricos também, vários autores também clássicos e canônicos da ética, né, para a gente pensar essas questões da formação e transformação dos valores humanos, né, sobre o grande problema que está por trás do problema ético, que é a questão do exercício da liberdade. O que nós fazemos com essa capacidade que a natureza nos dotou de escolher o nosso destino, né? E o terceiro bloco desse curso é uma introdução à filosofia política, tá? A política, né, criou na história humana, ou trouxe a consciência dos homens, que nós somos capazes de criarmos as nossas próprias leis, tá? E criarmos nossas próprias leis não através da força, como normalmente acontecia antes da criação da democracia grega, mas através do debate, do diálogo. Tá? Nós podemos, de certa maneira, criar e modificar as leis, obedecer às leis, alterá-las quando nós percebemos que estão equivocadas, através do diálogo e do debate de ideias, né? Então, o que a política inaugura é a possibilidade de a gente discutir nossos interesses privados na praça, em público, tá? E determinados através do debate qual é as melhores leis, o melhor regime social, quem é o melhor governante, tá? Como e quando nós devemos ser governados, quando nós devemos deixar que as pessoas façam suas escolhas pessoais, sem influência dos governantes ou do Estado. Tá? Então, a política inaugura uma coisa nova na história da humanidade, que é a consciência de que nós somos os responsáveis pela instituição das nossas normas, das nossas leis, dos nossos direitos, das nossas obrigações, tá?
e dos nossos governantes, né? Não é uma coisa que vem da natureza ou de Deus, mas são os homens que, através do debate de ideias, instituem as suas normas. Então, o que a política inaugura é essa, e isso é a criação grega também, tá? Essa consciência de que nós somos responsáveis pelo nosso destino e depende da nossa participação política para esse destino ser melhor ou pior, né? A apatia política é um problema, tá? Deixar que os outros decidam pela nós é uma certa omissão, tá? E que a única forma de nós garantirmos um destino melhor é nós atuarmos conscientemente na vida pública, participando dos debates, das ideias, das eleições e tudo mais, né? Essa é a peculiaridade da vida política, tá? Também uma criação grega, né? A escolha desse itinerário tem como motivo, né, as transformações históricas pelas quais nós estamos passando, né? Então, essas mudanças estão ocorrendo, tá? E as pessoas estão com dificuldade de pensar e refletir sobre essas mudanças. Essas duas áreas, tanto a ética quanto a filosofia política, visam instrumentalizar as pessoas, os nossos alunos, os nossos participantes, né, dessa atividade filosófica, tá? De tal maneira que tenham mais recursos teóricos e reflexivos para pensar essa realidade, tá? Né? O fato é que o mundo contemporâneo está em transformação, essas transformações são inevitáveis, não há como impedir que as mudanças venham a ocorrer, isso sempre ocorreu, sempre virá a ocorrer. Tá? Por quê? Porque o homem é um ser racional. Como um ser racional, ele aprende com seus erros, tá? E transforma o seu destino. Tá? Isso sempre ocorreu e vai sempre ocorrer. Isso é inevitável. Tá? A ideia de que a gente deve conservar as coisas, tá, de certa maneira, um certo equívoco histórico, uma falta de percepção de que as mudanças fazem parte da nossa vida, da racionalidade humana. E é bom que as coisas se transformem. Veja, se não houvesse transformações, nós até hoje estaríamos fazendo sacrifício humano, até hoje teria escravidão, até hoje nós estaríamos fazendo suplícios, as pessoas seriam mortas pelas suas ideias. Né? Veja, as transformações históricas que nós fizemos permitiu, se não uma vida boa, uma vida menos ruim, pelo menos. Né? O fato é que a vida está menos cruel, menos violenta, tá? As pessoas têm mais possibilidade de escolha, tá? E são menos punidas pelas suas opiniões, pelas suas posições. Há um princípio de liberdade que nunca conhecido antes no período histórico. Então, essas pessoas que acham que o mundo está sendo degenerado, pervertido, está caindo na licenciosidade, coisas do gênero, né? Isso é um discurso antigo, né? Sempre houve essas queixas, né? Desde a antiguidade, né? Você pode pegar, tem frases de 3.000 anos antes de Cristo, lamentando as transformações, que os jovens estão mudando, que o jovem não segue os valores dos pais. Veja, isso é uma constante histórica. Tá? E essas mudanças, contrariamente ao que questionam as pessoas mais conservadoras, são para melhorar o mundo. O que está acontecendo é a diminuição da violência, tá? O aumento da liberdade de escolhas, né? E o mundo está se tornando menos cruel. Tá? Nós não sabemos, claro, o que vai acontecer no futuro, nós não fazemos previsões, não somos cartomantes, né? Nem profetas, né? Nós somos só pensadores, né? Mas o que nós observamos, vendo o percurso histórico, é que o mundo está menos ruim do que foi na antiguidade, né? Pelo menos, como eu falei, não temos mais escravidão, tá? Né? As mulheres não são mais
exploradas pelos homens. Tá? Nós não morremos mais, nem somos queimados em praça pública por nossas crenças, né, ou descrenças. Né? O mundo está permitindo uma vida mais humanitária. Né? Nós podemos conviver com mais pessoas. Então, a liberdade, a conquista das liberdades atuais é uma prova de que as mudanças não são ruins, né? Elas não nos prejudicam, pelo contrário, tá? Elas impedem que continue a brutalidade dos tempos passados. Tá? Então, a ideia de que mudanças é uma decadência, uma perversão, uma degeneração, essas ideias estão completamente equivocadas. As mudanças são decorrentes da nossa reflexão, da nossa percepção de que nós estávamos errados e a busca de novos caminhos. Tá? É isso que o pensamento mostra. Né? Estamos mais perto da verdade? É difícil dizer. Estamos mais perto do mundo justo? Também é difícil dizer. Tá? Mas o certo é que essas transformações históricas permitiram um nível de vida muito melhor, menos cruel, tá? E menos exploratório. Tá? Então, veja, o nosso curso vai ter esses 3 blocos, um bloco de introdução à filosofia, um bloco de introdução à ética e um bloco de introdução à filosofia política. Tá? Serão módulos de 60 horas cada um, tá? De aula expositiva e debate dos textos. Tá? Todos eles estarão disponíveis nesse canal do YouTube, acessível a qualquer pessoa que tenha acesso à internet, né? E todo mundo pode participar. Né? Eu acho que pessoas com menos de 14 anos talvez tenham uma certa dificuldade, mas a partir dos 14 anos acho que todo mundo vai ter possibilidade de participar do curso. Né? As leituras dos textos serão importantes, né? No começo é provável que as pessoas sintam alguma dificuldade na leitura, tá? Mas essa dificuldade vai passando conforme a gente for se aprofundando, conforme for ampliando o nosso vocabulário filosófico. Né? Alguns termos, alguns conceitos e tudo mais que são utilizados pelos filósofos, que não é acessível ao senso comum, tá? Vão ser trabalhados amplamente no decorrer das nossas aulas. Né? Então, convido a todos a participar desse curso, a convidar pessoas que tenham interesses em estudar a filosofia, se aprofundar na filosofia. Não será algo, como eu disse, que vai dar diploma ou certificados, será simplesmente uma entrada na filosofia, e o objetivo final é que cada um, depois dessas aulas iniciais, depois desse curso, tá, possam percorrer a filosofia de forma autônoma, independente, ir além do que vai ser colocado nesse curso, porque é claro que não dá para abordar todo da filosofia, todas as áreas, todos os filósofos, né? Então, o nosso intuito é simplesmente fazer uma abertura, né, para que vocês possam, enfim, terem acesso à filosofia. Tá? O objetivo, a preocupação fundamental, né, é fazer com que vocês possam caminhar com as pernas próprias, porque a ideia de subir no ombro dos gigantes não é para ficar sentado em cima dos gigantes, é para que vocês possam, com o tempo, se tornarem também um gigante. Né? Esse que é o ideal, que vocês possam caminhar com as pernas próprias, que vocês desenvolvam as suas próprias ideias. Por isso que eu falei, os filósofos aqui, nós não estamos preocupados se eles estão certos ou estão errados, nós vamos usar os filósofos como pessoas que inauguram formas de reflexões originais, singulares, e é por isso que eles são estudados, porque é a partir deles que surgem as novas ideias, os novos pensamentos. É importante conhecer para a gente perceber como nós somos tributários de ideias anteriores. Muitas ideias, vocês vão tomar
consciência, seguindo o nosso curso, de que muitas ideias de hoje são ideias antigas, não são ideias tão modernas como a gente imagina, né? Mas como a gente não tem muito acesso à formação cultural, como a nossa cultura se estruturou, né? Então a gente tem dificuldade de perceber que as nossas ideias, as ideias de hoje, são tributárias às ideias mais antigas, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir ao maior número possível de pensadores para que vocês conheçam a riqueza que é essa cultura filosófica que nós temos, né? A importância de conhecer essa riqueza filosófica é nos tornarmos independentes intelectualmente, né? Que nós não sejamos Maria vai com as outras, mas que nós possamos autonomamente desenvolver nossas ideias e debatê-las com os demais. Então, estou abrindo essa uma aula inaugural, né? Na próxima publicação colocarei alguns os planos de ensino dessas 3 blocos que nós vamos desenvolver e vou colocar também a bibliografia pertinente que nós vamos trabalhar no curso para que vocês possam ir procurando no Google, né? Foi a ferramenta que eu utilizei foi o Google, né? E baixando os textos, tá? Os textos são fáceis de encontrar, todos estão em PDF, né? E a partir disso, nós baixando o texto, cada um de nós pode ler o seu tempo, na sua, enfim, de acordo com a possibilidade que cada um tem. Uns vão poder ler mais, outros vão poder ler menos, uns leem mais rápido, outros são mais lentos, tá? A dinâmica do curso depende de vocês, né? E eu vou disponibilizando semanalmente as aulas, tá? Mas cada um pode ir seguindo, pode fazer várias aulas de uma vez só, pode ficar vários tempos sem seguir nenhuma aula, depois vou retomar, né? É um curso aberto, né? É um curso onde cada um faz do seu tempo e da sua forma, tá? Então, obrigado pela audiência das pessoas, tá? E espero conseguir contribuir para a formação filosófica de todos vocês, tá? Eu vou disponibilizar meu e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? E vamos começar em breve as nossas aulas, tá? Obrigado e um bom começo a todos nós.